High School Musical, The Musical, The Series, chegou ao seu final na semana passada, né? Todos os episódios foram lançados ao mesmo tempo e apesar de ser um pouco emocional, tem os seus defeitos e nós vamos conversar sobre isso. Primeiro de tudo, hello, caso não me conheças, eu sou o Diogo e aqui no canal eu falo sobre cultura pop no geral, séries, filmes, às vezes faço dance covers, às vezes faço reactions, então tens todo o tipo de conteúdo para estar entretido. E segundo tudo, eu quero pedir desculpas pelo no meu último vídeo as imagens ter estado um pouco mal feitas, né? Como eu mencionei, o meu computador deu guerra e estou aqui com um computador substituto que não aguenta tanto o programa quanto o meu, então eu já estava à procura de um novo porque eu preciso urgentemente e bem melhor do que o meu para eu conseguir fazer mais coisas na edição. Então é normal que vá haver esses erros de edição que vocês vão reparar nos vídeos mais recentes, talvez, até eu ter um novo computador. Espero que isso não estrague a vossa experiência a ver as minhas reviews sobre as séries e sobre os filmes, até porque eu dei a volta por cima desta vez, então espero que vocês gostem do pequeno design à pressa que eu fiz. Contudo, hoje vamos falar da quarta temporada de High School Musical, The Musical, The Series, e vamos concluir na série de um todo. Caso vocês ouçam um ventinho da minha ventoinha que está aqui ao lado para me safar do calor, tá? Ok, então eu peço já desculpas por isso. Avisando que o vídeo sim contará spoilers da temporada, então caso tu ainda não a tenhas visto, deixei aqui um videozinho nas minhas redes sociais onde eu falo brevemente, sem spoilers, sobre o que eu achei desta quarta temporada e última da série. A quarta temporada de High School Musical, The Musical, The Series, emocionou-me, né, com o final, que nós vamos falar já daqui a pouco à frente, mas teve muitos buracos ao longo do roteiro novamente. Eu não acho que eles conseguem fazer a réplica, né? No sentido em que não conseguiram nunca fazer uma temporada melhor do que a primeira, que é isso que é o esperado de uma série, né? Para mim a primeira temporada foi excelente, a segunda identifiquei-me bastante com os temas que foram abordados, porque houve uma altura que eu estava a passar na minha vida e parecia que estava coerente com o que estava a acontecer nela. Ao mesmo tempo estava na minha vida, ao mesmo tempo estava na série. Mas a última temporada, que foi a terceira, que vou deixar aqui nos cards porque eu fiz reviews sobre isso, deixou-me muito além da expectativa que eu tinha. Pensava que eles conseguiam ir dar a volta por cima e não conseguiram, apesar de ter sido uma temporada boa, mas não acho que é o melhor roteiro que eles fizeram de facto. E a quarta temporada eu pensava que eles vinham para corrigir isso tudo. Corrigiram algumas coisas, mas deixaram outras ainda mais questionáveis do que já estavam. Vamos falar primeiro do nosso casal principal, o Rick e a Gina, que né, na última temporada eles acabaram juntos e nós vemos aqui o desenvolver deles romanticamente. Eu posso dizer que sim, vi que as personagens cresceram bastante, principalmente a Gina, que cresceu desde a primeira temporada da série, que eu não gostava nada dela, atenção, e agora gosto dela, né? Não é uma das minhas personagens favoritas entre o elenco todo, mas viu-se o quanto ela cresceu desde as últimas 3 temporadas, em que nós temos a história individual dela, em que ela vai fazer o High School Musical 4, né? Que acontece nesta série, que já abordamos também esse assunto, e que ao mesmo tempo vai estar a fazer peça da escola do High School Musical 3, né, para encerrar esta série, o que faz bastante sentido a escolha do musical que eles vão fazer. E nós vemos os problemas que ela tem ao longo da série por causa de o Max, acho que é Max o nome dele, né, que faz o par romântico dela em High School Musical 4 e que ele tenta fazer com que haja ali o romance entre eles dois para promover o filme. Não sei se isso ficou resolvido, que iria acontecer ou não, mas eu acho que não, até porque ele sabe que depois que o Rick e a Gina estão juntos, então acho que ele fica com muitos pés atrás sobre essa ideia. Inclusive temos o debate sobre ela falar com a mãe, contar à mãe sobre o Rick, e ela só quis contar quando teve a certeza que não iria passar de uma paixoneta qualquer. Então nós vimos também como o Rick responde a isso e como ele está perdido nesta temporada, né? Ao mesmo tempo enfrentando os seus medos e aprendendo dos erros que cometeu na última relação que ele teve com a Nini. Então vimos que ele está a tentar ser aquela pessoa que não foge mais dos problemas dele, mas isso acaba por não ser tão bem reflexivo na série, visto que né, ele vai ter com o EJ à universidade
inclusive já falamos da personagem do EJ nesta temporada, e ouve os conselhos do EJ para não fugir mais aos sentimentos dele, enfrentar e isso tudo, e ele, quando vai dizer a metade de Gina, acaba por fugir para trás, e aí que ela repara ele na rua e vai lá: Ricky, eu contei à minha mãe que nós estamos oficialmente, e eu fiquei tipo, o Ricky é uma personagem que me enerva já há algum tempo, porque eu acabo por me identificar com ele, né? No sentido em que eu fugia sempre das coisas, mas hoje em dia não. Eu fiz terapia Ricky, eu digo para ir fazer o mesmo, e epá, muitas das vezes parece que o roteiro não acompanha o quanto ele amadureceu. Eu vejo que não sou a única pessoa a dizer isso, mas mesmo assim não fiquei totalmente insatisfeito com o casal, né? Eles têm lá aquele número do Can I Have This Dance e é muito bonito, lembra-me muito das primeiras temporadas da High School Musical, em que eles tinham mais acústico, então acaba por nos tocar nessa parte do nosso coração de relembrar dessa nostalgia quando vimos a primeira temporada. E não tenho muito mais a dizer sobre eles. Eu acho que todo o drama que teve em volta deles, os dois, uma parte foi desnecessário, que é a parte em que as duas novas personagens foram adicionadas, o Max e a Dina, acho que é Dina, que é o nome dela, querem causar esse drama amoroso ali no meio, mas não acaba por acontecer. Então, na minha opinião, foram duas personagens desnecessariamente acrescentadas, sendo que tínhamos muito ainda para resolver das temporadas atrás. E falando de resolver a temporada de atrás, algo que eu deixei bastante nítido, na minha opinião, sobre a terceira temporada foi como a bissexualidade do Big Red foi jogada, foi só largada na ventilação e eles foram-se embora. O que achei completamente injusto, e na quarta temporada eu pensava que eles queria que eles explorassem mais sobre isso, como é que o Big Red descobriu-se bissexual, quando a história no final foi só uma valente bosta, na minha opinião. Nós temos a história da Ashley, que é bastante mais construída, como ela vai percebendo-se ao longo do campo, né, da temporada de campo que eles fizeram na última temporada, principalmente com a personagem da Maddox, que foi-nos introduzida na última temporada, e como ela quer tentar contar aquilo ao Big Red, mas não consegue, pois quando ele revelou-se no documentário, ela não quis ofuscar o momento dele. E quando eles os dois se encontram nesta temporada, ai gente, foi muito fofo, como eles conversaram, os dois, principalmente a Ashley, que acho que não é Ashley, é Ashlyn. É Ashley. A Ashlyn falou abertamente que é bissexual e como ela descobriu isso, né? E depois nós ouvimos a história do lado do Big Red, que eu estava bastante curioso para saber como é que ele se tinha descoberto bissexual. E ele diz só que foi ao cinema com o Seb e eles beijaram-se porque tinham cada um saudades do seu parceiro, né? O Seb do Carlos e ele da Ashley. E é isso, ele fica a pensar pelo Seb não sentiu nada, mas viu que sentiu alguma coisa por ter beijado um rapaz. E eu fiquei porque é que não exploraram isso, mas de outra forma, em vez de mexer com outro casal do outro lado, que nós já vamos abordar isso porque eu não gostei da história, e sinceramente acho que foi muito mal para a personagem do Big Red. Eu gostava que ele tivesse tido mais presença nesta temporada e que tivéssemos tido essa história sobre a vida e sexualidade dele e como explorá-la, porque afinal só ficou para um lado da Ashley e mesmo assim nem foi assim tão abordado durante toda a temporada, né? Porque ela no final eles acabam por terminar porque veem que já não têm esses sentimentos românticos um pelo outro, e inclusive sim, é o melhor término que eu já vi na história de uma série. Que no final vimos que a Ashley e a Maddox simplesmente confessam uma à outra que gostam uma da outra, estão apaixonadas e beijam-se, mas isso é a única coisa que acontece na história da Ashley, então não está muito melhor que a do Big Red, que está ligada à história do Seb e do Carl. Eu, enquanto estava para finalizar o meu vídeo, eu lembrei-me que o Anthony, que é o personagem que aparece na segunda season da série, volta a reaparecer na temporada em si, lá no último episódio, e assim que ele apareceu eu fiquei eles vão pô-lo com o Big Red, e acertei, né? Eles deram ali, como a personagem dele ficou bastante no ar, porque nunca mais ouvimos falar dele ao longo da série toda, então acho que foi bem mal jogada
a maneira, porque sim, eu gostava de ver esse desenvolvimento entre o Big Red e ele, mas acho que devia ter sido ao longo da temporada toda e não só no último episódio, em que o Big Red só diz tipo, quando ele admite ao Big Red que ele não chama-se António, chama-se Andy, ou porra, não é francês, que só fez aquilo para impressioná-lo e blá blá blá. E depois o Big Red só diz, I will call you. E eu fiquei tipo, só isto? Excuse me, vocês podiam ter feito uma história magnífica de como eles eram tipo enemies to lovers. Eu devia estar no roteiro, tipo, devia estar na sala de roteiros e dizer, vamos estender episódios, peçam à Disney. Porque a maneira que jogaram aquele personagem ali no final também foi estúpida e para o desenvolvimento futuro romântico vai deixar na nossa imaginação, né? Porque foi o tema da temporada entre ele e o Big Red. I don't understand. A Disney tinha o perfeito casal para explorar bastante sobre os temas abordados da comunidade LGBT, especialmente gays, que é o Seb e o Carlos, em que o Seb chega lá, andava meio afastado do Carlos, que o Carlos tinha feito alguma coisa, e quando ele admite que traiu o Carlos, e que tipo foi só um beijo, tudo bem, vá, mas tudo bem no sentido em que não aprovo, ok? Como se fosse comigo, eu ficava igual ao Carlos, puto da vida. Mas, ok, bola para a frente, mas tipo, porquê é que foram acrescentar essa história a um casal que até estava bastante estável na temporada, em vez de explorarem outras nuances? Porque no último episódio eles põem lá assim, às 3 pancadas, sobre o pai do Seb não saber sobre a sexualidade do próprio filho e como ele depois aceita, bem rapidamente. Eu acho que isso devia ter sido uma nuance que devia ter sido explorada em toda a temporada e especialmente com este casal que podiam ter tido mais destaque ao longo de uma série toda, mas enfim, não vale a pena eu abordar sobre isso porque senão eu vou estar aqui mais meia hora para comentar sobre isso. Contudo, nós tivemos também um crescimento de personagem da Miss Jen, que para mim é a minha personagem favorita da série ao todo, tipo, desde a primeira temporada eu gosto muito da Miss Jen. Ela adotou aquelas crianças de um jeito em que, como fosse a mãe deles, literalmente, e como ela amadureceu e que levasse para a trama que ela tem nesta última temporada, porque ela recebe a proposta de atuar no musical Wicked, que é algo que ela sempre sonhou tanto e trabalhou tanto nestes últimos anos, antes de ir dar aulas para o clube de teatro, né? E nós vemos nos últimos episódios isso a desenvolver sobre essa indecisão dela e eu gostei bastante disso, isso foi bastante bem trabalhado na minha opinião e que levou ela no final a escolher que realmente ela estava agora a viver o sonho dela, que era estar ali com aqueles miúdos do clube de teatro e ensinar-lhes sobre teatro e musicais principalmente e como fazê-los exprimir esses sentimentos e que esse sonho que ela tinha do Wicked foi um sonho que ela já que era da Jen do passado e que ela não ia ser tão feliz quanto era agora e ela volta para o Mr. Mazzara que até gostei desse final, não vou admitir, não achava que ela encaixava tanto com o pai do Ricky, não é isso que eu tenho a dizer, né? Pois também do Ricky e o pai do Ricky acho que voltam no final da série e a mim não me gostou nem desgostou, para mim caguei nesse plot porque para mim não fazia sentido, mas eu bola para a frente que não é este o foco da temporada. Nós precisamos de abordar a personagem do EJ, apesar de ele só ter aparecido tipo em 3 episódios ou 4. Ele até finalizou a série, coisa que eu não esperava, então algo que me deixou surpreso. E o quanto ele cresceu em termos de personagem desde a primeira temporada é wow! Tipo, ele foi uma das melhores personagens da 4ª temporada e olhem que ele só apareceu tipo 5% ou 6% no total. E da maneira que abordaram isso deixou muito bonito quanto ele amadureceu e lidou com as coisas. Depois que ele e o pai se chatearam, o pai nunca mais o ajudou com os estudos, então ele faz vários trabalhos fora da faculdade ao mesmo tempo para se conseguir sustentar e que não descansa praticamente. Então quando o Ricky chega lá eles têm essa discussão não num sentido de estar a discutir mesmo, mas de falarem um com o outro. E é quando ele o aconselha sobre não fugir, porque foi algo que ele aprendeu
e sobre se abrir num relacionamento, porque ele não se abriu para a Gina na terceira temporada, sobre os problemas que haviam na vida dele. Foi só bonita a história que o AJ trouxe para nós, né? E mesmo a conversa que ele e a Gina têm a pedirem desculpas um ao outro e a resolverem as coisas e ficarem amigos, foi bastante fofo, e como eles conseguiram dar a volta por cima mesmo depois do término, do mau término que eles tiveram na última temporada. Por último, falando do arco da série, né, já falamos sobre as aparições especiais do elenco original da High School Musical, sobre a jornada da Courtney ao longo das 4 temporadas. Eu amei, ela era sempre uma das minhas personagens favoritas, inclusive na última temporada nós abordamos a ansiedade dela e estamos na mesma equipa, girl. Então gosto como eles voltaram a explorar mais isso, especialmente com a escolha da faculdade que ela queria, e ela queria entrar naquelas, dá para entrar mais naqueles programas cá nos Estados Unidos e entrar mais cedo, e que ela não sabia qual escolher, tipo, qual iria escolher, e como ela não estava a frequentar a psicóloga dela por causa da ansiedade. Mas passado um episódio em que ela cai sobre si, ela vê que precisa de ir à psicóloga para lidar com os seus problemas, né? Especialmente quando se trata a nível psicológico, a nível de saúde mental, é algo que temos de levar a sério. Mesmo que nós parecemos que estamos bem, conseguimos nos controlar, nós vamos ter momentos em que vamos sentir mais ansiedade e vamos precisar de um braço direito, de um apoio para estar lá. E isso a história da Courtney é uma grande lição para nós que sofrem de ansiedade, é procurar ajuda, né? Não consegues lidar sozinho, porque muitas das vezes essa ajuda que profissional vai fazer tu lidares bem melhor com os níveis de ansiedade e os pensamentos intrusos. E que, por favor, ainda bem que eles não puseram Jet e Courtney como cena final, porque eu não acho sinceramente que a Courtney merece um interesse romântico nesta 4ª temporada, até porque o foco dela era sobre lidar com a ansiedade de escolher uma universidade. E agora, para finalizar, vamos falar sobre o elenco original, que nem quase apareceu. Para ser sincero, eu que nem sou fã dos filmes do High School Musical, porque né, era bastante mais novo, né, não me ligava com os filmes, então não tenho essa conexão profunda com os personagens, mas até eu esperava que eles aparecessem todos no final, principalmente Sharpay, porque eu adoro a Sharpay, é uma das melhores personagens daquele filme todo, mas pelo menos aparecesse ali um pouco, só que aquele momento ali no final a aplaudirem, tipo na plateia, e a falarem um pouco com o elenco da série, tipo, seria algo bastante bonito, porque iria juntar duas gerações, né? A geração que viu High School Musical e a geração que viu a série, tipo, iria bombar, eles iriam finalizar em grande esta temporada, mas eles só apareceram na primeira cena da série e a Mónica aparece no último episódio, acho eu. E é isso que eles aparecem. Eu realmente fiquei decepcionado por essa parte, pensava que eles iriam ter bem mais aparições ao longo dos episódios, mas não, ficou por aí. E é isso, acabou. E não há mais nada a fazer, porque eles já vão lá High School Musical 4 e o diretor falou: eu não queria que os personagens originais ofuscassem a história em si. Ok, eu compreendo, mas então talvez deveriam ter feito talvez um especial, né, de reunião, tipo do último musical, daqueles X estudantes, e aparece o elenco original da School Musical. I don't know, Disney. Tipo, desenvolvias algo para aquele momento para a história ter sentido em si. Para conclusão sobre a 4ª temporada da School Musical The Series, eu gostei dela. Foi uma boa temporada em comparação com as últimas duas, que assim, foram boas, mas acho que o roteiro não estava o melhor de todos. E aqui volta a acontecer um pouco, melhorou isto do roteiro. Mas gostei da temporada. Claro que me mencionei, né? Já tinha uma conexão com aquelas personagens e estar-me a despedir delas deixou-me um pouco emocionado, e como eu disse no meu Instagram, caso eu não tivesse descansado desse dia, que foi um dia bastante cansativo para mim, eu teria chorado, mas eu acho que tem muitas falhas que a Disney poderia ter evitado, né? Os roteiristas e o diretor poderiam ter evitado. E além disso, a série como toda, as 4 temporadas,
é uma boa série para ir vendo, caso gostem desse género, especialmente musical. As músicas aqui são sempre bué boas. É algo que eu adoro nesta série, são as músicas, não só eles cantarem músicas que já havia, né, da marca Disney, como High School Musical, Frozen e por aí adiante do que eles fizeram, mas como as originais são muito boas, mas isso não compensa os furos de roteiro que acontecem ao longo das 4 temporadas. Com isso é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, comentem o que vocês acharam desta 4ª temporada e da série no global da High School Musical, do musical da series, e vemo-nos no próximo vídeo. Bye!